Olá, bem-vindos. Hoje vou trabalhar com vocês essa parte introdutória, né, que trata sobre a teoria geral do direito. Nós precisamos iniciar uma disciplina de instituições de direito público e privado compreendendo qual é esse objeto, né? O nosso objeto durante todo o curso vai ser entender o que é o direito, mas não a perspectiva de direito que todo mundo tem em mente, que é o que o senso comum prega. Nós vamos ver o direito do ponto de vista acadêmico, o direito buscando os elementos teóricos, intencionais e do ponto de vista da doutrina. Então, o nosso objeto aqui, que é o direito, não vai ter aquela perspectiva do senso comum, que vê o direito como algo que é devido ao outro, um direito como somente aquilo que é extremamente subjetivo, né? Mas o direito do ponto de vista técnico, aquilo que causa, né, uma obrigação e, portanto, uma responsabilidade para os indivíduos. Então, quando nós falamos de direito, nós precisamos compreender que o direito ele tem uma finalidade na sociedade. A finalidade do direito é regular comportamentos. Então, o direito, até naquela perspectiva, se a gente for olhar para a etimologia da palavra direito, a gente vai ver o directum, né? O direto, aquilo que é correto, aquilo que é linear, aquilo que é justo, portanto. E nessa perspectiva do que é direito, nós vamos encontrar que o direito ele é um fator da sociedade muito importante para a possibilidade de coexistência e de vida social. Eu quero conversar com vocês e começar esse nosso encontro pedindo para que vocês voltem um pouquinho, né, no tempo e pensem, para a gente compreender até a finalidade do direito. Imaginemos o que os teóricos da teoria do Estado de natureza chamou de um estado pré-social, ou seja, um estado onde ainda não existia a sociedade. Eu não sei se é do tempo de vocês, mas existe um filme chamado Náufrago, com Tom Hanks. E a ideia do filme é a jornada de uma pessoa que cai em uma ilha deserta e passa um determinado período de tempo vivendo sozinha, né, sem contato nenhum com outras pessoas, mas com acesso a tudo o que tinha naquele ambiente, na ilha qualificada. Então ali ele não tinha hora, ele podia acordar o momento que ele quisesse, ele podia comer o que ele quisesse, ele poderia vestir ou não se vestir, né, de forma livre, de forma plena, né? Não existia nenhuma contraposição à sua vontade. Isso significa que ele era pleno para a tomada de escolhas de decisões, o que ia comer, aonde ia dormir naquela noite, se ia pescar, se não ia pescar. Só que tem um determinado momento do filme que o Tom Hanks, que é o ator principal, ele, imbuído da necessidade dele de conversar com outra pessoa e de se relacionar, ele pega uma bola de vôlei daquela marca Wilson e tinha uma marca de uma mão nela, que era a mão dele mesmo, e ele faz um rosto e começa a dialogar com aquela bola, como se fosse uma pessoa, né? E aí, em um determinado momento, você pode parar e pensar, poxa, quer dizer que daquele momento em diante ele ficou louco, porque ele estava começando a conversar com uma bola como se uma pessoa fosse. Mas nesse momento, a gente observa que é justamente o contrário. Por quê? Porque para não enlouquecer, ele começa a se relacionar e cria a figura da bola para ele poder dialogar. Isso chama atenção, por quê? Porque a natureza humana, ela é uma natureza social.
Ou seja, nós seres humanos temos a necessidade de se comunicar, de se relacionar com outras pessoas. E isso revela essa nossa natureza social. Só que a sociabilidade, a vida em comum gera conflitos. E esses conflitos, muitas vezes, gera a possibilidade da própria destruição do homem em relação contra o homem. Né? Se você for olhar vários teóricos, né, que trabalham essa formação do Estado e para que surgiu o Estado e para que surgiu o direito, eles vão trazer ideias como, por exemplo, a de Hobbes, que era necessário se criar um grande leviatã, ou seja, uma entidade que provocasse nos homens uma sensação de respeito, de autoridade, a fim de regular os comportamentos, para que esses indivíduos eles pudessem coexistir mesmo diante de conflitos. Por outro modo, nós temos outros autores que trabalham essa questão da socialidade, como Rousseau, por exemplo, que diz que o Estado, na verdade, seria um grande acordo, um grande contrato social, onde as pessoas abriam mão de parcela de direitos, em especial o direito de liberdade, de não fazer tudo o que se quer, na hora que se quer e como se quer, para poder, então, possibilitar a manutenção dos outros direitos, a partir da ideia da segurança, que seria gerida pelo Estado, na figura do Estado. Então, seja na perspectiva do Leviatã de Hobbes, seja na perspectiva do contrato social de Rousseau, a gente tem em mente que o Estado ele foi criado para possibilitar uma convivência harmônica entre os indivíduos. Mas, em especial, o Estado ele foi criado para disciplinar os direitos fundamentais humanos de cada indivíduo e possibilitar essa coexistência frente aos conflitos, frente às diversas situações de contraposição que a sociabilidade traz, que é esse conflito de interesse. Então, compreendendo o que é o Estado e compreendendo da importância do Estado na condução dessa sociabilidade e considerando que o ser humano ele é um ser eminentemente social, nós começamos a entender para que e por que nós temos o direito como um elemento fundante da vida em sociedade. Porque o direito são essas normas ditas pelo Estado que vão possibilitar uma convivência harmônica e pacífica entre os indivíduos. Então, o Estado recebeu essa tutela, né, de regular e regulamentar os comportamentos dos indivíduos, dizendo, olha, isso pode, isso não pode. Né? Ou você tem que fazer assim, ou você não pode fazer dessa forma. Né? E diante disso, o direito é essa manifestação do poder do Estado de ditar esses comportamentos. Só que, diferente de outras regras que nós encontramos na sociedade, o direito ele precisa ter um caráter diferenciado, né? Um caráter de obrigatoriedade, um caráter de sancionalidade, né, de imperatividade, porque senão ia ser como qualquer outra regra que qualquer um descumpre e que não teria, portanto, nenhuma responsabilidade ou responsabilização, nenhuma sanção para caso houvesse o seu descumprimento. Né? Vou dar um exemplo. Nós temos regras morais relacionadas à religião. E, a priori, se você pensar e se você cometer ou realizar um descumprimento de uma norma moral relacionado à religião, o máximo que você vai poder ser punido em relação a ela é uma não participação na hóstia ou na Santa Ceia, não participação de um sacramento, né? Mas não vai ter um condão de chegar e lhe tirar, por exemplo, o seu direito à liberdade, como acontece na sociedade
em geral, em relação ao direito. Se você descumpre uma norma que está prevista no Código Penal, por exemplo, você pode receber uma sanção que vai tolher a sua liberdade de locomoção, como, por exemplo, é o caso de uma prisão. E aí a gente percebe de que nós vamos ter várias regras em sociedade. Vamos ter regras de etiqueta, vamos ter regras morais, vamos ter regras comportamentais, a depender do grupo social que a gente faça parte. Né? Eu tenho, meus irmãos gostam muito de futebol, né? E tem uns que, se for CRB, ele não usa azul de jeito nenhum. E o outro, que é CSA, ele não usa vermelho de jeito nenhum, muito menos em tempos de jogos, em tempos de campeonato. Né? Então, o que é que isso se observa? Que são regras, mas que não tem um condão dessa obrigatoriedade, dessa imperatividade, a ponto de cercear direitos do indivíduo para forçar o seu cumprimento, como são as regras jurídicas, como são as regras do direito. E por que isso é importante? Eu chamo a atenção para vocês. Porque na atuação profissional de cada um de vocês, se vocês tiverem uma norma a ser observado, tanto pessoalmente para o contador, quanto para o cliente de cada um de vocês, aquela norma é obrigatória. Aquela norma vai ter a imposição do Estado para o seu cumprimento. E se não tiver o cumprimento daquela norma, vai ter algum tipo de sanção correspondente. Então, se você tem um cliente e aquele cliente não faz a declaração do imposto de renda no período correto, não vai ser o caso de uma prisão, mas a gente tem uma responsabilização, como, por exemplo, o pagamento de uma multa. Né? Se você não faz a prestação de contas no devido tempo, vai ter a responsabilização que a lei traz a respeito daquela prestação de conta. Geralmente, as de natureza administrativa têm um condão aplicação ou de fazer alguma coisa, né, ou da imposição de multas, por exemplo, um pagamento pecuniário. Mas tem outras situações, por exemplo, apropriação indébita previdenciária, né, que existe a possibilidade, inclusive, do indivíduo ele ser preso, né, ter uma penalização penal para isso. Então, essas regras que nós vamos trabalhar e que vocês vão precisar na atuação profissional de cada um de vocês são regras jurídicas, são regras de direito. E como essas regras precisam ser respeitadas, precisam ser compreendidas, justamente para se evitar penalizações para você, para o seu cliente, para possibilitar uma melhor situação, uma melhor regulação da vida social. Então, a importância, né, dessa nossa disciplina é justamente essa, né, para que a gente compreenda os diversos ramos do direito, né, que a depender, nós vamos ter ramos que vocês vão poder trabalhar de uma forma mais específica, seja o direito penal, o direito econômico, direito do trabalho, direito previdenciário, direito civil, direito empresarial, ou seja, uma série de situações em que você tem a figura do profissional contábil atuando, seja diretamente na aplicação da lei, seja na realização de perícias, seja na realização de auditorias, mas com o objetivo de observar uma legislação que traz a importância desse profissional no processo, no desencadear do respeito dessas normas jurídicas. Então, para isso, e sabendo da importância do direito, a gente vai precisar compreender o que compõe cada norma, o que é um direito subjetivo, o que é um direito objetivo, né? O que é uma sanção, o que é uma fonte do direito, aonde a gente busca, né? Quais são as normas que nós vamos aplicar na atuação profissional de cada um. Esse será o objetivo e será matéria dos nossos próximos encontros. Então, para auxiliá-los, vocês vão ter a possibilidade, né, de fazer a leitura do material indicado do capítulo 1 do livro do Guilherme Nucci, que vai desenvolver e vai lhe ajudar a compreender mais esse fenômeno juntamente com as nossas aulas aqui, esse nosso estudo dirigido
para essa primeira parte da nossa disciplina. Então, até breve.